Olá pessoal, paz a todos vocês aí. Se vocês não são inscritos ainda neste canal, se inscrevam, deixe o seu like, compartilhe este vídeo que pode ser de muita importância para outras pessoas. E se vocês têm interesse em estudar grego, hebraico ou fazer um curso de teologia à distância, é só falar comigo, eu estou dando aula aí online, beleza? Na descrição do vídeo está aí tanto o meu Facebook quanto o meu WhatsApp, caso você queira se comunicar comigo, beleza? Então, hoje eu quero falar sobre o que é sintaxe. Bem, aqui eu peguei um pequeno artigo de uma professora de português. Ela fala o seguinte, eu achei que a explicação dela ficou muito simples de ser entendida. Então ela diz, sintaxe é a parte da gramática que estuda a disposição das palavras nos períodos, bem como a relação lógica entre elas. Ela é o conjunto das regras que determinam as diferentes possibilidades de associação das palavras da língua para a formação de um enunciado. Então aqui ela diz que a sintaxe é um conjunto de regras, né, que determinam as diferentes possibilidades de associação que as palavras terão entre si. Aqui eu peguei alguns exemplos em grego e em português, certo? Em português, eu vou começar pelo português. Eu tenho aqui a primeira frase, né? Tem mês passado, Ana comprou um carro, certo? Essa estrutura aqui, quem lê isso, entende completamente, certo? Beleza. Ela é um enunciado lógico. Você entende o que, que está sendo aqui passado. Aí você vai ler a segunda, que é Ana comprou, vírgula. Ana comprou, mês passado, um carro. Nessa segunda frase aqui, o que mudou da segunda para a primeira? A ideia é a mesma. Tá falando que Ana comprou um carro mês passado, tanto na primeira quanto na segunda. Só que a possibilidade de estrutura da frase ela mudou. Porque você tem mês passado. Na segunda você já começa com Ana comprou. Entende? Você começa com o sujeito e o verbo. Beleza? Aí na terceira você vai ter o que? Você vai ter aqui, Ana comprou um carro mês passado, né? Então veja que as três são três possibilidades da mesma frase. Ela quer dizer a mesma coisa. Mas se eu escrever dessa forma aqui, ó, mês passado o carro Ana comprou, faz algum sentido? Não. Não tem sentido nenhum essa frase, primeiro porque você tem mês passado carro. Você vê que não bate, a estrutura não bate. Então, mês passado, carro Ana comprou. Não faz sentido. Então, a sintaxe ela não vai permitir esse tipo de construção. Por quê? Porque quando você lê isso aqui, ele fica sem sentido. As outras três não. As outras três ela tem sentido. Então, a sintaxe ela vai estudar as diferentes possibilidades da estrutura que um enunciado ele pode ter. Em grego acontece a mesma coisa, certo? Vamos pegar aqui. Temos aqui o primeiro texto, né? Hebreus 1:8. Isso aqui você pode traduzir de três formas diferentes, só que vai levar ideias diferentes. Por exemplo, aqui você tem tronos su roteos, né? Aqui você tem o trono teu, certo? O trono teu. Aqui você vê que é um sujeito, o sujeito na frase, você coloca o teu trono, né? Fica mais lógico, claro. O teu trono. Então, trono aqui é sujeito. Aí, Deus aqui, ó, roteos é Deus, você pode colocar como um predicativo. Aqui ele está como um predicativo nessa primeira frase que eu quero falar. Então, fica o teu trono é Deus, certo? Então, essa é uma possibilidade que o grego ele pode me passar aqui. Porque aqui, ó, é função de sujeito e aqui também. Ambos terminam no que? No nominativo. Logo, eu posso... A função que o nominativo tem é sujeito e predicado. Predicado do sujeito é aquilo que afirma sobre o sujeito. Então, quando ele fala o teu trono é Deus, ele está falando que isso aqui é Deus, certo? O teu trono é Deus, entende? Então, essa é uma tradução que alguns gramáticos eles vão optar.
entanto, outra possibilidade é fazer com que Deus seja o sujeito, enquanto o trono seja o predicado. Então ficaria assim: o teu trono, não, ó, Deus é teu trono. Ficaria dessa forma: Deus, sujeito, é teu trono. Então, trono seria predicado, porque ele estaria afirmando algo sobre o sujeito. Deus é teu trono. Então, o sujeito que é Deus está. Então, o predicado trono está fazendo uma afirmação acerca do sujeito. E eu poderia traduzir isso aqui como um vocativo em grego para o português. Eu poderia colocar: o teu trono, ó Deus. O nominativo aqui ele faria a função de vocativo. Isso aqui existe na língua grega. Então eu poderia colocar: o teu trono, ó Deus. É o que a maioria das traduções em português elas traduzem, né? Bem, então aqui você vai ter: o teu trono, ó Deus, Deus é teu trono e teu trono é Deus. Você vai ter três possibilidades. Pelo simples fato de que aqui vai ter um artigo definido, aqui também tem artigo. Então algum desses dois pode ser o sujeito e algum desses dois pode ser o predicado. Por isso que abre a possibilidade. No entanto, se não tivesse artigo aqui, ó, se não tivesse só esse artigo aqui, já não era mais possível colocar Deus como sujeito. Por quê? Porque o artigo estaria em tronos. Então, tronos seria o sujeito sem sombra de dúvida, porque o sujeito ele vem com o artigo. E o predicado, às vezes, normalmente, ele não vem com o artigo. Então, nessa estrutura aqui, se você tirar o artigo, já não cabe mais a possibilidade da tradução ser: Deus é teu trono. Já eliminava. Mas por que essa possibilidade existe? Por causa de um simples artigo. Ó. E se eu tirasse aqui o artigo aqui, se eu tirasse esse artigo aqui, já não abriria mais a possibilidade para que isso aqui fosse sujeito. Por quê? Porque o artigo está em teos, Deus. Então aqui seria: Deus é teu trono, certo? Então, como tem dois artigos, então algum dos dois pode ser sujeito. Aí vai depender do que o tradutor escolha, certo? Então, essa é uma questão muito interessante. Então, a estrutura que a frase vai ter dentro da sintaxe, das associações que elas vão ter, cada língua ela pode mudar de regras, porque cada língua tem a sua regra, certo? Bem, o segundo texto está em João 3,16. Esse texto aqui você pode traduzir de uma única forma. Ele não tem nenhuma possibilidade aqui. Só uma. Que é, olha aqui, ó, sujeito. Hoteos, sujeito. E aqui, ó, artigo no acusativo e palavra no acusativo, que é o objeto direto. O objeto direto, ele faz o que? Ele recebe a ação do verbo, que é o verbo amou. Certo? O verbo amou. Então, Deus amou o mundo. É a única tradução possível. Aqui não pode ser aqui: o mundo amou Deus. Por quê? Porque ele não é sujeito. Ele é objeto direto. O sujeito é Deus. E quem pratica a ação? O sujeito. E quem recebe a ação? O objeto direto. Então, nessa frase aqui, diz só uma única possibilidade de se traduzir isso aqui. Não tem mais nenhuma. Já nesse outro texto existem três possibilidades. Como aqui você tem três possibilidades de associação, de estrutura que a frase ela vai ter, que você pode traduzir de outras formas, dando-se a mesma ideia. E dependendo do que você traduza, a ideia pode mudar, como aqui em cima. Certo? Então, já nessa frase aqui, ó, mês passado o carro um ano comprou, não faz sentido. A sintaxe não permite essa possibilidade, primeiro porque ela é ilógica. E a sintaxe, ela vai trabalhar as questões lógicas também. Entende? Sujeito, objeto direto, ou sujeito, verbo, objeto direto, indireto, genitivo. Como é um simples exemplo, né? O apóstolo, sujeito, enviou, verbo, o irmão, objeto direto, para a casa, objeto indireto de Deus. Então, esse de Deus aí, ele indica o genitivo.
Então essa estrutura ela é completamente viável na língua portuguesa. Sujeito, verbo, objeto direto, indireto, genitivo. Entende? Então essas são as questões da sintaxe, o que a sintaxe ela é em si. Existem, claro, mais coisas que eu poderia falar, mas aqui é só para vocês terem a ideia de como funciona a sintaxe. E cada língua ela tem a sua sintaxe diferente. Exemplo, o grego pouco importa. O sujeito pode estar no meio, no final, no começo, depois do verbo, antes do verbo, não importa. Na tradução ele vai ser trazido como primeiro, aquele que pratica a ação. Já a estrutura do hebraico ela é um pouco diferente. Primeiro vem o verbo, depois vem o sujeito. Entende? Em português você coloca quem? O sujeito, normalmente, né? O sujeito em primeiro lugar, como a Ana comprou, né? Um carro que seria o objeto direto, é aquele que está recebendo a ação do verbo comprou, certo? E vai existir outras possibilidades de se fazer aí a construção. Então você pode colocar mês passado Ana comprou um carro, Ana comprou mês passado um carro, pode colocar Ana comprou um carro mês passado. Você vai entender tudo da mesma forma. Agora, quando você coloca a última expressão, já muda tudo. Já não tem mais sentido. Entende? O grego, basicamente, ele não se importa muito com a posição que a palavra vai estar na frase. O que determina é as terminações das palavras que indicam sujeito, objeto direto, indireto, genitivo e etc. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Que Deus abençoe aí a todos vocês. E se vocês tiverem interesse em estudar grego do Novo Testamento, hebraico do Antigo Testamento, ou fazer um curso de teologia à distância, é só falar comigo. Beleza? Então é isso aí. E que Deus aí abençoe a todos vocês.